Quem compete em público, sangra em público. Essa era a regra silenciosa de Nicolau Maquiavel. Você não vai encontrá-la escrita em O Príncipe, não vai ouvi-la em uma sala de reuniões. Mas os homens mais perigosos da história obedeceram a essa regra como se fosse lei. Porque Maquiavel entendeu algo que a maioria nunca percebe. O poder não se conquista jogando o mesmo jogo que os outros. Ele se conquista mudando as regras, mudando o tabuleiro para que apenas você possa vencer. Competição aberta, mostrar suas cartas, declarar suas metas, provar sua habilidade diante de todos. Isso é o teatro dos tolos. Um palco projetado para recompensar quem já tem recursos, reputação e alcance. E se você ainda não é poderoso, você vai perder. Pausa dramática. Por isso Maquiavel recomendava um caminho mais frio, mais calculista. Nunca compita onde todos podem ver. Faça-os acreditar que você está jogando o mesmo jogo. E então, em silêncio, mova o tabuleiro sob os pés deles. Essa é a regra da vantagem oculta. E quando você dominar isso, não apenas vai vencer, vai fazer os outros acreditarem que foi o destino. Quando você vê alguém dominante, seja nos negócios, no amor ou na política, seu ego pode sussurrar. Você consegue vencê-lo. E então você vai direto para o confronto. Fala mais alto, pressiona mais forte, tenta brilhar no mesmo campo em que ele já reina. E, inevitavelmente, você perde. Não porque seja fraco, mas porque escolheu o campo de batalha errado. Maquiavel alertava: se você precisa atacar um inimigo poderoso, não o fira, destrua-o. Do contrário, você o ensina a destruir você. Mas a maioria nem chega a ferir, apenas irrita, provoca, e então é esmagada, não por falta de talento, mas porque lutou onde deveria ter desaparecido. A regra da vantagem oculta é simples: nunca ataque onde eles esperam. Observe o que eles mais protegem: status, acesso, admiração, e então conquiste silenciosamente o que eles esqueceram de proteger. Em vez de desafiar alguém popular em uma conversa, construa influência em silêncio com aqueles que ele ignora. Em vez de copiar um modelo de negócio de sucesso, absorva os segredos, mas domine um público que o dono nunca percebeu. Isso não é derrota, isso é assimetria, e a simetria vence guerras. Um homem pode ser mais alto, mais rico, mais experiente, mas se você decide o que significa vencer, ele perde. Maquiavel sabia que a força não está só na espada, mas no enquadramento. Em vez de competir em charme, mude a narrativa para controle. Em vez de brigar por inteligência, faça o jogo premiar a certeza. Em vez de dinheiro, defina a vitória como quem pode abandonar primeiro. Se você deixa que eles definam o jogo, eles vencem. Mas se você muda discretamente o que o jogo recompensa, eles nem percebem que já perderam, até ser tarde demais. Competir é revelar o que você deseja, e Maquiavel sabia. O momento em que eles sabem o que você quer, podem usar isso contra você. Se sabem que você busca respeito, vão negar para controlar. Se sabem que você quer atenção, vão te dar migalhas só para te manter preso. Se sabem que você busca poder, vão te pintar como ambicioso, enquanto eles fingem inocência. O desejo é alavanca, mas só para quem controla o desejo. Por isso, os verdadeiros maquiavélicos nunca parecem famintos, nunca correm atrás, nunca confessam. Eles operam por implicação, dizem talvez, soltam ideias sem se comprometer, deixam os outros projetarem desejo sobre eles e, acima de tudo, constroem múltiplos caminhos para o mesmo objetivo. Enquanto todos brigam por um lugar, eles já fizeram da sala inteira o seu território. Em todo jogo, toda hierarquia, existe um ponto de estrangulamento. Pode ser acesso à informação, uma relação-chave
um recurso específico. Enquanto todos brigam por atenção, Maquiavel conquistava o ponto que realmente controlava o fluxo. Ele financiava o inimigo do seu inimigo. Conquistava a lealdade do conselheiro, não do rei. Dominava o gargalo do sistema, enquanto outros brigavam na superfície. E quando você controla o ponto de estrangulamento, não precisa ser visto. As pessoas vêm até você. Talvez não te elogiem, talvez nem saibam seu nome, mas o caminho delas passa pelo seu portão, e esse é o único tipo de poder que realmente importa. Competição aberta seduz os inseguros, dá a eles um palco para gritar: olhem para mim, eu sou tão bom quanto eles. Mas Maquiavel sorriria, porque sabe que esse jogo já está perdido. Competir em público é declarar igualdade, mas o poder maquiavélico nunca é igual. Ele é frio, invisível, silencioso. O que fala menos, detém mais. O que compete menos, vence mais. O que esconde seus motivos, nunca perde. Lembre-se, se eles conseguem ver seus movimentos, podem bloqueá-los. Se ouvem sua fome, podem te deixar passar fome. Se pensam que você joga o mesmo jogo, se preparam contra você. Mas se você desaparece nas sombras, se move de lado em vez de para frente, se constrói em silêncio enquanto outros se exibem, você não apenas vence, você se torna a regra que eles nunca viram chegar. Um leão mostra os dentes, uma raposa não mostra nada. Maquiavel respeitava a força do leão, mas sabia que, quando o poder é incerto, só a raposa sobrevive. O que parece desinteressado, o que finge ser espectador, mas redireciona os desfechos com um simples movimento invisível. Isso não é covardia, é a forma suprema de controle. Enquanto outros gastam energia exibindo força, você conserva a sua e vence sem conflito. Muitos confundem liderança com palco. Acreditam que liderar é ser visível, dar discursos, carregar bandeiras. Maquiavel rejeitava isso. Ele acreditava que a verdadeira influência nasce da invisibilidade, que quem realmente controla o reino raramente usa a coroa. Quanto mais público você for, mais vulnerável se torna. Vão te criticar, vão conspirar contra você, vão estudar seus hábitos, se preparar para seus movimentos. Mas nas sombras, você é subestimado. Você não leva a culpa. Você é invisível e, portanto, inatingível. Maquiavel esperava, concordava de mentira, fingia indiferença, deixava os outros se proclamarem vencedores, enquanto ele apenas observava, porque toda ambição queima energia e toda arrogância revela fraqueza. É nesse momento que você age, não diretamente, mas através da ruptura. Influencia alguém próximo, sabota um recurso vital, cria um incentivo que divide lealdades. E então, o inimigo desmorona por dentro. E o melhor de tudo, você nunca precisou erguer uma espada. As pessoas se defendem do que conseguem entender. Se enxergam você competindo, vão resistir. Se percebem sua estratégia, vão bloquear. Mas, se você parecer outra coisa, inofensivo, distraído, até ingênuo, a guarda deles cai. E é aí que o verdadeiro maquiavélico domina. Uma pergunta que soa inocente, mas revela um segredo, um favor pequeno, que cria uma dívida invisível, um ato de lealdade, que garante poder de longo prazo, um sorriso que esconde o cálculo. Isso não é enganar por enganar, é engenharia de resultado, porque no momento em que acreditam saber o que você faz, eles param de olhar mais fundo. E é exatamente nesse silêncio que você vence. A maioria compete não pelo controle, mas pelo aplauso. Querem ser vistos, querem ser aprovados, querem validação de pessoas que não importam. Esse é o jogo mais caro que você pode jogar. Você troca independência por admiração temporária. Enquanto eles correm atrás de aprovação, Maquiavel corria atrás de vantagem.
Enquanto eles colecionavam elogios, ele colecionava segredos. Enquanto eles se posicionavam diante da multidão, ele se posicionava ao lado de quem realmente decidia. O mundo está cheio de jogadores barulhentos, mas quem realmente manda é o seletor silencioso, seja essa pessoa. O que leva alguém a competir em público? A necessidade de provar. Provar que é inteligente, provar que é bom, provar que importa. Mas Maquiavel entendia: o instante em que você sente vontade de provar, você já perdeu o status. Os poderosos não provam, eles simplesmente existem, e sua presença é a prova. Se você diz, olhem como sou estratégico, já deixou de ser estratégico. Se você diz, eu mereço mais, já se colocou abaixo daqueles que agem como se não precisassem de nada. O poder mais alto não é a dominação, é a indiferença à validação. Você não pode ser preso se não precisa de reconhecimento. Não pode ser derrotado se não joga o jogo deles. Não pode ser superado se ninguém sabe o que você está construindo. É a ilusão da justiça que faz as pessoas revelarem suas estratégias. Coloque uma competição em público. Crie um sistema de pontos, aplausos, rankings, e as pessoas entregarão seus segredos de bandeja, acreditando que performance é suficiente para vencer. Mas a mente maquiavélica enxerga além da ilusão. Ele sabe: jogos justos são criados pelos que já têm poder, não para testar igualdade, mas para filtrar obediência. Se você sobe pelo processo oficial, precisa ser previsível, precisa ser transparente, precisa ser seguro. E é exatamente assim que eles vencem você, não com mais talento, mas porque sabem que você vai mostrar sua mão, acreditando que o jogo é justo. Por isso, Maquiavel alertava: nunca mostre seus verdadeiros movimentos quando o sistema está olhando. Deixe-os pensar que você joga, deixe-os pensar que você se importa, enquanto em silêncio, você acumula poder. Os fracos tentam vencer dentro da estrutura. Os fortes reestruturam o jogo em si. O trabalhador que tenta subir apenas produzindo mais, um dia será substituído. Mas o que redefine como o desempenho é medido. Esse se torna insubstituível. O homem que tenta ser mais atraente que os outros se esgota. O que cria a ilusão de ter sido escolhido é perseguido. Quem luta até a exaustão num jogo de soma zero pode impressionar. Mas quem muda as regras, decide quem joga, quando e em quais termos, esse possui a arena inteira. Às vezes o movimento mais maquiavélico não é competir, nem recuar, é colocar outros para se destruírem, se dois rivais desejam poder. Maquiavel não atacava nenhum diretamente. Dava um elogio sutil a um, soprava uma dúvida no ouvido do outro, alimentava ambos com informações incompletas e desaparecia. O resultado era previsível: acusações, insegurança, desconfiança, colapso. Enquanto isso, ele coletava lealdade dos escombros. Um dos truques mais frios de Maquiavel era na ilusão da escolha. Ele oferecia duas opções, uma cruel, outra mais suave. Mas ambas levavam ao resultado que ele queria. Se alguém tivesse que escolher entre humilhação pública ou aceitar a oferta de Maquiavel, a maioria aceitava a oferta, acreditando que tinha vencido. Mas, na verdade, apenas caminhavam para onde ele queria. Isso funciona em todo lugar. Em negociações, duas propostas, uma absurda, outra aparentemente justa. Eles escolhem a justa, sem notar que ainda está inclinada a seu favor. Em relacionamentos, você mostra menos interesse. Eles correm atrás, sem perceber que você projetou o vazio que os fez querer mais. Em jogos de status, você finge não se importar. Eles se sentem inseguros e começam a buscar sua validação. Você não empurra, apenas arruma a sala, de modo que perseguir você pareça liberdade. Se eles te temem, vão se defender. Mas se subestimam você,
pode fazer qualquer coisa. Por isso, Maquiavel muitas vezes fingia ser tolo. Deixava os outros acreditarem que tinham mais charme, mais força, mais sabedoria. Essa ilusão era a ruína deles, porque relaxados, revelavam suas prioridades, mostravam suas alianças, exibiam suas fraquezas, e no momento certo, um único movimento cirúrgico quebrava sua ilusão de controle. E como nunca viram você chegando, não conseguiam se recuperar. Isso não é apenas estratégia, é teatro, e você é o diretor invisível. O que diferencia o domínio maquiavélico de truques superficiais é simples. Ele não manipulava apenas pessoas. Ele construía sistemas, estruturas silenciosas, redes de aliados invisíveis, correntes de favores e lealdades que se sustentavam sozinhas. Ele não precisava agir. O sistema agia por ele. Não precisava correr atrás de poder. O poder fluía até ele, porque removê-lo significava desmoronar tudo. Esse é o estágio final da vantagem oculta. Quando você se torna a pedra silenciosa que mantém o arco inteiro de pé, governos mudam, tendências passam, alianças se quebram, mas você permanece, porque nunca competiu. Você construiu o sistema de que todos dependem. E aqui está a lei final, a que Maquiavel viveu em silêncio. O momento em que você compete abertamente, você se torna previsível. E o homem previsível morre rápido. Eles podem medir você, preços, copiar, te encurralar. Mas o homem que não se vê, o homem que parece estar abaixo, aquele cujas intenções são invisíveis, esse é invencível. Ele não é preso por derrotas públicas, não é viciado em aplausos, não é enfraquecido por ciúmes ou pressão, porque não joga o jogo deles, constrói o próprio jogo e faz os outros acreditarem que sempre foi assim. Esse é o auge da vantagem oculta, e quando você domina isso, o mundo não apenas obedece, ele se curva.